As pesquisas influenciam o eleitor? E vamos explicar aqui para a nossa audiência já o que é o voto útil, para quem não conhece o termo, né? Voto útil é o seguinte, uma coisa é quando a pesquisa é feita antes das eleições, né? Durante ali a campanha, e aí todo mundo responde, né? Quem é questionado ali pela pesquisa responde. Mas pode ser que esta pessoa não vá votar no dia, né? Fique doente, viagem. Então, ela respondeu lá que ia votar no Zezinho, mas no dia ela não votou. Então, aquela amostra não foi o resultado útil. Então, quando a gente fala em voto útil, é aquela pessoa que efetivamente foi lá na urna e votou. Não é isso? Estou errada, Renata? Me ajuda, me salva. Você tem esse conceito até de voto útil, aí eu voto válido que você está falando, né? Que é aquele que muitas vezes as pesquisas recebem uma crítica que erram o resultado, mas você também não consegue controlar quem vai e quem não vai votar. Na verdade, você consegue, né? Hoje em dia, você já está em muitos lugares, em muitos casos, você mede também, faz a pergunta se o sujeito vai votar ou não, né? Até para você calcular a não ida no dia, né? Essa quebra que é acreditada a um erro dos institutos, mas muitas vezes existe uma quebra que o cara respondia ali, que é votar no candidato XYZ, mas no dia ele não foi e, na verdade, muitas vezes você responde ali dentro de um determinado grupo mais que você vai, menos do que você não vai. Por exemplo, a gente sabe que o número de abstenção é muito maior nas classes mais baixas. Isso a gente já tem essa noção. A gente sabe também que o número de abstenção aumenta demais nos mais de 60 anos. Aumenta demais nos 16 a 25 anos, né? Mas também aí tem o conceito também de marketing, eleitoral em si, de marketing, que é da utilidade do voto, que é quando você daí as pesquisas influenciam demais. Se chega na reta final ali, um candidato tem 40, o outro tem 35, e o seu candidato está em terceiro, tem 5. E daí, em vez de você votar ali naquele candidato, no seu candidato, você fala, não, aí eu tô achando que... Ah, tá, isso aqui é o voto útil. Isso é o voto útil, É de eu falar, putz, eu não vou votar nesse candidato que eu queria porque ele tá lá no último das pesquisas. Você dá o seu voto útil. Aí eu vou e dou para alguém que vai pro segundo turno, é verdade. Você utiliza. O voto que eu falei válido, era válido, é verdade, eu troquei. O voto válido, que é o grande problema da quebra do resultado das pesquisas, o voto válido. É muito interessante isso, que é a abstenção. Que a gente não media antes, não colocava em amostra quantitativa e que a gente começou a colocar, porque a nossa eleição é praticamente facultativa. Mesmo juridicamente ela não sendo, né? O nosso sistema eleitoral não é... obrigatório, obrigatório, mas a multa é pífia, R$3, R$4, não sei quanto está, e a abstenção aumenta demais. E a gente teve cálculos de abstenção na presidencial, ok? Vamos tirar os mais pobres de determinada região do voto, daí teve do outro lado também, vamos prejudicar nisso. Então, agora começam umas estratégias de vamos aumentar, dificultar a ida de alguns eleitores, calcular ali onde é que eles menos vão, o corte, se isso é bom para a gente ou se não é. Se é bom, a gente pode colocar ônibus no dia da eleição de graça. Se não é bom, a gente pode fazer controles. Então, a abstenção é verdade. Ela é praticamente o conceito, não é do voto útil, mas é da validade, né? Sim. Então, aquilo que eu falei inicialmente, de que a pessoa responde à pesquisa, mas efetivamente não vai no dia, é medido pela abstenção. Isso. Hoje as pesquisas já usam a abstenção. Hoje você está começando a usar em alguns grandes centros internas, não publicadas, né, que é muito diferente ali, nas internas ali dos candidatos. As pesquisas internas, elas são muito mais... complexas, muito mais ricas ali em dados. Rígidas, elas são muito mais sólidas do que as pesquisas externas. O que é pesquisa interna e externa? Não publicada. Para em casa entender. Eu posso entrar logo com a polêmica? Vai lá. Mas não publicada, não publicada. Isso, aqui é registrado. Para nossa audiência. Olha só, na campanha, para nós marqueteiros, nós estamos medindo o tempo todo em pesquisas qualitativas e quantitativas, em tracking, em grupo focal. Estamos medindo o tempo todo a comunicação. Porque a gente não comunica para a gente comunica para os outros. E o mais importante é a gente ter essa assertividade. Tá. Saber que você está falando para o seu eleitor. Exatamente. Ali, que ele tá o que acontece aí, trazendo a primeira polêmica para a mesa. A metodologia das pesquisas hoje, elas não se aproveitam mais.
Nós temos um fenômeno que são as redes sociais. As redes sociais trouxeram o fenômeno das bolhas, né? A amostragem hoje, o que aconteceu? Há uma diálise social. Fala português mais claro aí para nós. Assim, existem, os grupos são como se fossem salas fechadas que têm verdades próprias. Que se retroalimentam. A internet criou, então, grupos que as pessoas se agrupam conforme elas têm as mesmas ideias, têm os mesmos candidatos. E elas alimentam, inclusive, as verdades, né? Coisas absurdas. Porque, assim, viram um grupo onde um reforça a verdade do outro. A narrativa do outro. Exato, a narrativa. Verdade, né? E isso é o que gera grandes distorções, estávamos discutindo isso agora há pouco. Então, o que acontece? Por que os institutos de pesquisa erram tanto hoje? Eles erram, não é porque eles estão mentindo ou estão fraudando, é porque a metodologia usada, ela tem que ser modificada. Tá, então eu já vou pedir aqui para a Beatriz. Direito de eu vou pedir aqui para a Beatriz já dividir a tela, porque eu vi que o Renato, né, que é CEO da Travessia Pesquisas, né, já discordou. Total. Então, agora, eu quero dar o direito de resposta para o Renato. Não, a questão é a seguinte, existe, não é que é má fé ou boa fé. Claro que existem empresas que estão de má fé, principalmente algumas que publicam pesquisas que manipulam ali, e cabe daí ao judiciário discutir a amostra ou não. Mas a amostra, ela segue uma lógica nacional e local, no caso agora a eleição de prefeito, baseada em 3 questões, basicamente, renda, idade e sexo. Sim. Ela segue, você tem os dados do IBGE, infelizmente a gente ficou ali na última década, a partir de 2018, com esses dados defasados, o censo demorou ali em 20, o censo acabou em 22, e a gente fazia ali, baseado no censo de 10, com projeções... Claro que essas projeções, elas aumentavam um pouco a margem em alguns casos, ali de 1 a 2%, uma margem que era 2, na verdade poderia ser de 3,5 a 4 em alguns casos. Mas ela segue uma metodologia que, como é a pesquisa no mundo inteiro. A questão que é muito mais difícil você fazer a leitura somente pela classe social, pela idade e pelo sexo. Mas ela está te dando exatamente o corte certo. As pesquisas elas erram muito, não é que erram muito, elas erram... Elas erram muito. Na reta final de eleição, às vezes, algumas vezes... Primeiro que tem uma característica, Denise, as internas acertam muito mais do que as publicadas. Isso é uma realidade nacional. Sem dúvida. Explica para a nossa audiência o que é a interna. A interna é que você não publica. Pelo direito eleitoral, pela justiça eleitoral, você tem que publicar no ano de eleição, você tem que registrar pesquisa, você registra a amostra. Tá bom, vou fazer uma pesquisa para... Mas tornar pública essa pesquisa. E aí, doutor Túlio, o Instituto tem que registrar a pesquisa e dizer como foi feita aquela metodologia. Perfeito. Então, há uma transparência nisso. Perfeito. E tem que cumprir todos os requisitos amostrais para que aquela pesquisa possa ser publicada. O que o Renato está falando é que são pesquisas encomendadas e não necessariamente publicadas. Que é interna. Eu tenho interesse de saber como que meu bairro vai votar. De repente, eu quero encomendar uma pesquisa privada particular e ele vai me passar... O candidato X, ele não quer publicar e ele quer saber realmente quais são os números. Não, até porque para publicar é mais caro, né? Você tem uma questão jurídica, os institutos passam a apertar disso. Você apanha pra caramba, porque você publica. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu queria também, desculpa, posso colocar um dedinho nessa prosa aqui? Claro. Então, eu não sou especialista em pesquisa eleitoral, mas eu aprendi com vocês que a pesquisa é uma amostra. Claro. A pesquisa não é uma bola de cristal. Sim. Então, ela vai trazer um retrato daquele momento,
daquele período. Isso pode, os dias se passam, a dinâmica é muito grande. A eleição, sim, é cada vez mais importante. Isso, então é difícil. Por então, conta da internet, ela é muito Aí, as redes sociais, é um outro mundo, tudo isso a mudança das coisas. É muito mais rápido. Mas eu fiquei com um espírito tão mais calmo a hora que eu entendi isso. Na verdade, quando você lê uma pesquisa, você não pode ler e falar assim, o resultado da eleição será aquele. Claro. Aquilo é uma amostra do momento que vai lhe dar informações, é um retrato, é uma foto, que vai lhe dar informações importantes para você decidir o seu voto, no caso do eleitor, e no caso do candidato, para a estratégia de campanha dele. É melhor a informação do que a não informação. Sim. Muito embora a informação não é a bola de cristal que vai cravar as eleições. Mas aí, então, por ser amostra, e mesmo eu não sendo especialista em pesquisa, eu fiz a minha amostra. Eu fiz a minha amostra para responder a pergunta do programa, que é: a pesquisa eleitoral influencia no voto? Profundamente. Então eu fiz a minha amostra. Profundamente. Na minha amostra, com as pessoas próximas a mim, o resultado foi surpreendente, influencia muito. Muito. Por exemplo, uma pessoa é contra, de repente, um candidato de esquerda, é contra o Boulos. Então ele vai votar ou no Ricardo Nunes ou no Pablo Marçal, conforme a pesquisa mostrar para ele naquele momento quem tem mais chance de vencer o Boulos. Então é evidente. Esse é o voto útil. Esse é o voto útil. Às vezes você prefere o Marçal, eu ouvi isso de pessoas que me confidenciaram essa situação. E o inverso também, né? Também quem é contra o Marçal.